Nós temos aqui no Congresso, até em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal, um tema que requer nossa imediata atenção. Trata-se do exame das novas regras para repasse do Fundo de Participação dos Estados, o FPE. Não se trata da única questão que envolve em discussão nessa Casa o Pacto Federativo. Lembro, porém, que o FPE constitui mecanismo de transferência de recursos federais aos estados e ao Distrito Federal, a que se procede de forma a reduzir a imensa desigualdade existente na capacidade fiscal das unidades da Federação. O Fundo de Participação transfere aos estados, de forma parcelada, 21,5% da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados. Esse montante está projetado para este ano em 69,7 bilhões de reais, o que corresponde a 1,2% do produto interno bruto. Não se trata, como podemos perceber, de um volume de recursos tão significativo quanto poderia ser, pois deixa de incluir outros importantes receitas federais, em especial o produto de arrecadação de contribuições, justamente a que mais tem crescido. Mesmo assim, os recursos do FPM são vitais para os estados mais pobres, como é o meu estado de Roraima. Os estados da base tributária mais estreita não podem prescindir desses recursos do FPE. A determinação do Supremo Tribunal Federal torna imprescindível discutirmos e votarmos um novo desenho do Fundo de Participação dos Estados. Determinar a forma de distribuição do FPE constitui uma tarefa legislativa complexa. Os interesses dos entes federados são quase sempre díspares, refletindo a realidade de um país marcado por fortes desequilíbrios regionais e por um ritmo de desenvolvimento socioeconômico igualmente diferenciado. Além disso, o rateio do fundo é, por definição, uma operação de soma zero, onde ao ganho de uma unidade corresponde necessariamente à perda de outra unidade. A tarefa torna-se ainda mais difícil quando se registra que, a defasagem constatada pelo Supremo Tribunal Federal, as normas atuais ficam congeladas por longo espaço de tempo. Existem, porém, determinados princípios que nós não podemos abrir mão e que terão que ser respeitados. O primeiro deles é traduzir de forma justa o mandado constitucional expresso no artigo 161, inciso 2º, que define o objetivo do fundo como promover equilíbrio socioeconômico entre os estados e o Distrito Federal. Nesse sentido, nossa missão fundamental é levar em conta todos os fatores capazes de combater as disparidades existentes entre a capacidade fiscal das unidades da Federação. Nesse sentido, senhor presidente, eu chamo a atenção para a imperiosa necessidade de compensar os estados que sacrificam sua capacidade fiscal ao contribuir para a preservação ambiental. Desde a década passada, registram-se iniciativas no Congresso Nacional, iniciativas legislativas, sobre o que se convencionou chamar de FPE verde. A inclusão de medidas que levam em consideração as perdas de receitas decorrentes da cessão de amplos territórios de determinados estados para reservas ambientais e áreas de conservação e áreas indígenas. São correções que se impõem na busca de maior equilíbrio entre as unidades federadas. Senhores senadores, senhoras senadoras, a revisão do Fundo de Participação dos Estados fará com que, de forma quase automática, também entre em debate o Fundo de Participação dos Municípios. Já existe hoje problemas sérios nos critérios empregados para a distribuição de seus recursos. A classificação dos municípios em faixas de população e de renda per capita para estabelecer a cota de cada um provoca grandes saltos em seus coeficientes, sempre que pequenas variações da população e da renda per capita estimada impliquem mudanças na faixa.
Da mesma forma, essa classificação provoca significativas alterações nos coeficientes quando as estimativas populacionais substituem os dados do censo e vice-versa. Há aí uma instabilidade que prejudica as administrações municipais. Da mesma forma, os critérios para a fixação de renda per capita nem sempre apresentam a confiabilidade e a transparência cobrada pelos municípios. Nesse sentido, os mecanismos de transição aplicados quando o dado censitário substitui as estimativas populacionais revelam-se insuficientes para combater a perda súbita de receita para muitos deles, para muitos dos municípios. Registro ainda, senhor presidente, uma questão conjuntural que vem preocupando nossos prefeitos. O Fundo de Participação dos Municípios tem sofrido constantes quedas. A reestimativa bimestral de arrecadação de impostos, divulgado no mês passado, confirma a previsão de queda feita pela Confederação Nacional dos Municípios. O próprio governo federal admite uma queda de arrecadação de 11 bilhões. Em parte, deve-se à redução das projeções do Produto Interno Bruto e também, em parte, às acertadas medidas de estímulo à economia que implicam em renúncia fiscal. Considero extremamente corretas essas iniciativas da presidenta Lula, da presidente Dilma, que visam fortalecer o setor privado, aumentar o emprego e evitar a perda da renda dos trabalhadores brasileiros. Nem por isso deixam de trazer problemas para os nossos municípios, em especial os municípios de menor porte. Os dois impostos que compõem o Fundo de Participação dos Municípios sofrerão retrações em suas receitas. Há estimativa de uma queda de 4 bilhões na arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI. Todas essas questões são cruciais para o nosso país. Dessas discussões depende, com frequência, a viabilidade econômica de muitos dos entes federados, principalmente aqueles mais pobres. Estudos do IBGE mostram que o fundo é responsável por aproximadamente 60% das receitas disponíveis para os pequenos municípios brasileiros. Isso é muito significativo. Diante desse quadro, nós temos que perceber como é difícil a missão que temos pela frente. O que estará em jogo em todo esse processo é o redesenho do Pacto Federativo. Registro nesse sentido que amanhã será entregue o relatório final da comissão de especialistas constituída pelo nosso presidente do Senado, José Sarney, justamente para analisar a questão federativa. Manifesto aqui a minha convicção de que suas sugestões representarão uma contribuição de relevo para as decisões que o Congresso Nacional terá que tomar. Temos à nossa frente, senhores senadores, senhoras senadoras, mesmo com as dificuldades previsíveis, a oportunidade única de contribuir para a construção de um país melhor, com menos pobreza e com menos desigualdades regionais. Muito obrigada, senhor presidente, era o que tinha a dizer.